Olá, boas-vindas ao Palco, esse podcast que tem como propósito inspirar mulheres a assumirem o palco de suas vidas e carreiras. Hoje o tema é sobre ansiedade, algo que acomete muito as mulheres e homens também, mas que ultimamente tem tomado muito das conversas. Eu convidei hoje a Simone Helena Schelder, que é psicóloga, é especialista em terapia cognitivo-comportamental, tem especialização em terapia do esquema, tem especializações também em neurociências e tantas outras formações. Simone, boas-vindas. Obrigada por estar aqui no palco hoje. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante, como você mesma falou, né? Apesar de parecer, né, que a gente já fala tanto sobre isso, mas quantas coisas ainda a gente precisa compreender, né? Eu gostaria que começasse aqui, Simone, contextualizando para nós o que é a ansiedade. Acho que é importante a gente trazer o conceito, né? Porque realmente a gente pode falar, às vezes a gente está falando da ansiedade, está falando de um sintoma e não necessariamente, né, do que vem a ser a ansiedade. Então, a ansiedade, ela é uma emoção, a gente pode considerar como emoção, né, que ela vem em resposta, né, a uma ameaça, que pode ser uma ameaça real ou imaginária. Então, uma ameaça, um perigo, né, que a gente pode perceber como sendo um perigo, uma ameaça, mas que pode ser imaginária ou real. E ela tem uma função filogenética, então, para a nossa sobrevivência. Dito isso, então, a gente vai pensar que a ansiedade, sendo essa emoção que ela é um sinal de alerta, ela está aí para nos preservar, para nos proteger. Então, ela é, até certo ponto, algo normal, algo que precisamos sentir. Então, a gente não deve eliminar a ansiedade, a gente precisa controlar a ansiedade. Então, quando nós pensamos nessa frequência, na intensidade, o quanto que ela é exacerbada ou desproporcional à situação, que em tese pode ser ameaçadora ou perigosa, é que a gente vai pensar que talvez sim eu tenha um transtorno de ansiedade. Mas a ansiedade em si é algo relativamente normal. Existe então ali um limiar. Até onde que isso está sendo algo do meu dia a dia, né? Tenho alguns momentos onde eu me sinto de tal forma e quando isso se torna um transtorno. As situações que nos causam medo, que tenha um certo desafio, que pode estar associada realmente com uma situação de perda, né, como eu falei, real ou imaginária, pode ser uma perda física, pode ser uma perda de uma posição social, pode ser qualquer situação, como você falou, até de uma amizade, um amor, um relacionamento. Tudo isso para cada pessoa tem o seu significado daquilo que é importante para ela. Então, tem temas que geram mais ansiedade para uma pessoa do que para outra. Uhum. Mas porque está relacionado justamente com aquilo que é mais significativo para ela. Então, até certo ponto, ela é natural, todo mundo vai sentir, né? Digamos assim, que tem um comportamento mais típico, né? O que a gente fala assim, quando a gente fala entre normal ou falar o que é normal? A gente está falando um comportamento típico, que é esperado para aquela situação. Então, isso normalmente a gente espera que tenha um certo nível de ansiedade. Mas a gente pode pensar a ansiedade ou que ela, dentro de uma normalidade até virar um transtorno, a gente pode pensar num espectro, num contínuo. Então, assim, de 0 a 100. Então, a gente vai dizer assim, aquelas pessoas que não têm nada de ansiedade, que não têm medo de nada, a gente também vai pensar e vai poder entender que aquilo também não pode ser algo disfuncional. Sabe? Porque também está associado, às vezes, com outros transtornos. Uhum. Mas aquela pessoa, né? Então, a gente vai dizer que tem uma graduação. Então, até certo ponto, a gente vai lidando, né, de formas diferentes com aquele medo, aquela preocupação. Mas quando ela vai sendo exacerbada e desproporcional ao tamanho do problema, né, e que ele é persistente, aí a gente vai dizer, né, que ela pode se caracterizar realmente como um transtorno. Algo que realmente cria um transtorno para a vida da pessoa e traz sofrimentos, traz prejuízos, né, tanto físicos quanto ambientais, relacionais. E aí realmente é um caso para se olhar, né, para isso de outra maneira.
Então, isso de que a pessoa se intitula, né? Ela se identifica, sou ansiosa, é preciso tomar um certo cuidado. Até pelo que eu constituí como ansiedade. O que é a ansiedade para mim? Alguém disse que eu sou ansiosa, mas o que é isso para mim, né? Então, vai depender também de como que a pessoa entende aquele comportamento, o que ela define como ansiedade, ser ansiosa, né? Preciso tomar um pouco de cuidado com isso, então. Isso. A gente acaba falando muito no senso comum essa questão assim de se denominar ansioso. Eu sou ansiosa. Na verdade, a gente está diante daquela situação ou outra, porque a gente não é ansioso 100% do tempo. Às vezes você está numa situação passeando, brincando, rindo, você não está ansiosa. Você vai estar ansioso diante de um estímulo, né? Então, você pode dizer que você tem uma vulnerabilidade para certos temas ou certas situações que te aumenta o teu nível de ansiedade. O que é a ansiedade do ponto de vista mais fisiológico? A gente dizia assim, a ansiedade é um fenômeno, né? É uma resposta, né? A uma situação de ameaça. Mas que resposta é essa? O que acontece com a gente que você continua nesse estado? Então, a gente tem reações fisiológicas, né? Porque ele realmente, como ela é uma emoção básica que a gente está associado com o medo, o que o medo faz, né? Por que a gente evoluiu com essa emoção? Ela veio para nós, para a gente poder se proteger. Então, ela vai criar uma série de ativação no sistema fisiológico, sistema simpático. Então, você vai ter taquicardia, suor, né? Você vai ter a alteração de pressão sanguínea, né? Você vai ter alteração gastrointestinal, porque você vai ter uma ativação intensa do sistema nervoso simpático. Para quê? Porque ele vai jogar aí, né, todo o sangue para a periferia. Para te proteger, né? E tirar de órgãos que não são essenciais naquele momento. Por exemplo, não precisa, né? Você precisa realmente ter nos músculos, né, condição de fugir, né, ou de se defender. Então, isso não é uma coisa que eu decido ter isso. Automaticamente eu senti, é uma reação que o corpo tem. Só essa é uma reação fisiológica. Mas acompanhado, além a ansiedade, não tem só essa resposta fisiológica, ela tem uma resposta cognitiva. E aí, claro, eu estou falando aqui do lugar da terapia cognitivo-comportamental. Perfeito. Que ela diz, né, ela traz essa visão de que a ansiedade existe uma interpretação. Então, a TCC, ela diz o seguinte, não são os eventos que determinam a nossa reação, mas sim a forma como nós interpretamos. Então, a maneira como eu interpreto aquele evento, né, ele pode parecer algo pior do que é, perigoso ou não, né? E isso vai exacerbar essas reações fisiológicas. Então, eu tenho a característica do pensamento ansioso, ele está associado com a dificuldade, né, de você lidar com a incerteza, é a questão da ameaça, né, de você avaliar aquilo como algo mais perigoso e principalmente pensamentos catastróficos. É aquele pensamento, né, aquela tendência às vezes a gente fala assim, faz uma tempestade no copo d'água. E isso não é necessariamente porque a pessoa quer, é porque realmente a mente dela acaba filtrando algo que é tão negativo e ela tem esses pensamentos catastróficos. O que acontece com isso? Quando a gente pensa no fenômeno ansiedade, por que ele se perpetua? Que a gente diz assim, eu sou ansiosa, porque eu vejo isso acontecer muitas vezes na minha vida. Já atribuo como parte da minha identidade. Exatamente, porque eu acabo usando certas estratégias comportamentais, principalmente evitativas, né? De esquiva e de evitação. Então, a gente tem medo, você começa a criar mecanismos de proteção, você faz evitação. Quando você não enfrenta, logo você não vai ter um senso de autoeficácia. Não, eu dou conta de passar por isso. Não, você vai ter sempre uma resposta de frustração, porque você fugiu, né, daquilo que te ameaça. Então, naquele momento, você sente um alívio, então é uma sensação física de alívio, mas não de segurança, de capacidade, que aumentei o meu nível de capacidade. Não, enfrentei o meu medo. Não. Fugir não é enfrentar. Fugir é só se aliviar. O enfrentamento, ele vai aumentar o nível de ansiedade, inclusive, mas ele baixa depois. Aí você tem que ir para Por isso que a gente vai gradualmente, para que você chegue num estado de habituação, e daí ele começa a parar. Então, por isso é o enfrentamento, né? Então, a ansiedade, ela tem os sintomas físicos, sintomas
cognitivos, psicológicos, cognitivos e comportamentais. Perfeito. Tem uma frase ou uma ideia que eu acredito que pode ajudar nesse sentido de enfrentamento, e que é assim, o que eu posso fazer, o que eu tenho condições de fazer hoje, como assim, algo que cabe no meu bolso. Dentro desse monstro, dessa catástrofe toda que eu estou imaginando, de repente eu realmente não tenho as armas necessárias para enfrentar todo aquele montante daquele desafio, mas e o que é o mínimo possível que eu posso fazer com o que eu tenho, né, para aumentar esse senso da autoeficácia, que vai se refletir lá na minha autoestima, que vai começar a mudar um pouco essas crenças que eu tenho acerca de quem eu sou. Isso. Para sair desse ciclo de eu tenho o desejo, eu me preparo, mas aí eu não faço, eu procrastino. Aí eu vou criando aquele ciclo de autodestruição, assim, né? Minha autoestima fica cada vez mais baixa, minha autoconfiança também. Sim. Então, fazer um passinho, né? Pode ser um movimento interessante para criar esse senso, né? Existe algo que ele é comum a todos os transtornos de ansiedade, ou, né? Porque a gente pode classificar de acordo com o tema. Hoje a gente consegue identificar, né, transtornos diferentes de acordo com o tipo de medo, né? Às vezes a pessoa tem um transtorno do pânico que está muito associado com medo de ter uma doença, né? De você morrer por conta daqueles sintomas físicos que a tua ansiedade sobe, e todas essas reações fisiológicas faz a pessoa ter uma interpretação de que ela vai estar morrendo, e de que aquilo é muito grave. Então ela começa a ficar com medo de ter esse evento. Então ela aumenta mais a ansiedade. Claro que ela às vezes tem um desmaio, enfim, né? Então, mas uma coisa que é bem comum a todos os tipos de transtorno, seja o pânico, o TAG, uma fobia social, é que quando a gente entra nesse estado de você vai interpretar o que está acontecendo, a gente vai para a irracionalidade, porque eu começo a criar o cenário baseado naquilo que eu tenho medo, eu não quero que aconteça. E quando a gente começa a se antecipar para buscar uma alternativa, porque eu começo a querer dizer assim, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, porque como eu estou catastrofizando, né, eu estou sempre pensando no pior, então eu crio um cenário. E o que acontece com a gente quando a gente não ultrapassa e não faz essa reflexão que você disse assim, tá, peraí, o que vai acontecer de verdade? Porque eu estou nesse modo irracional. Tem um autor que ele fala assim, você para o filme, você não segue o filme. E quando você para o filme nessa cena, você não sabe o que vai acontecer depois. E ele é tão perturbador, esse momento de eu pensar em tudo que é ruim, que a gente meio que para, ou eu quero neutralizar isso. Então, por exemplo, no toque, né? Quando a pessoa... O toque hoje, né, tecnicamente, ele até não está classificado lá nos manuais diagnósticos de psiquiatria como um transtorno de ansiedade, mas como ele tem comorbidade, né? Ele está separado, mas ele tem sobreposição ali também com os sintomas. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem um toque de lavação, de limpeza, né, de contaminação. Então, a pessoa tem o pensamento, né? Então, ela encostei aqui na mesa, e aí... Aparentemente eu não vi nada, não tenho uma evidência. Mas eu pensei que eu posso estar me contaminando. Esse pensamento não para, ele vem em cascata. E eu vou me contaminar, e eu vou contaminar minha família, e eu vou contaminar todo mundo, e as pessoas vão morrer, e eu vou morrer também. E sempre intensificando. E para parar esse pensamento, que eu continuo acreditando nele, porque eu não estou duvidando que eu vou morrer disso, eu faço o quê? Lavo. Aí eu tenho que minha mente cria uma quantidade de vezes que eu lavei. Não, agora está limpo. Mas se eu encostei de novo, então quer dizer, eu tento neutralizar o risco. Tá. Então isso é uma estratégia compensatória. Então quer dizer, eu parei ali. Eu não fui para frente e fiz essa pergunta que eu posso fazer. O que de pior pode acontecer? E se acontecer o pior, o que eu vou fazer? Quando você faz o enfrentamento, a gente leva a pessoa a tentar olhar aquilo que te mais teme e se acontecer? Nem todos estão preparados para esse pensamento, qual a pior coisa que pode acontecer, mas quando a gente
consegue suportar esse pensamento, é uma libertação. Porque se você entende que um dos maiores medos que as pessoas têm é falar em público, né? Sim. Está ali, né, entre os primeiros na listagem. E o que de pior pode acontecer no momento que você for palestrar ou falar em público, dar uma aula, sei lá, contar uma piada. Então, quando a pessoa ela é capaz de suportar esse... de fazer essa construção, né? O que pode acontecer de pior? A partir daí ela vai se estruturando, se reconstruindo. Mas também nem sempre é possível a pessoa pensar, né? Nem sempre a pessoa consegue, eu acho, também suportar pensar na pior coisa que pode acontecer, né? Vai aumentar o nível de ansiedade. Mas o caminho, né, por isso que é importante que a pessoa, ela busque um tratamento, né, se ela realmente tem um transtorno, né, porque realmente isso precisa de uma ajuda, né, profissional. Exato. Justamente para quê? Primeiro para diagnosticar, para você entender que aquilo que você está sentindo é exacerbado, aquilo que você está vivendo, ele está sendo desproporcional e está gerando sofrimento e está gerando, às vezes, algum impedimento para você. Então, ele está começando a comprometer a tua vida, né, de alguma certa forma. Então, isso vamos dizer, se é um sinal ou um fator que pode ajudar você a tomar uma decisão do momento certo de você buscar uma ajuda. Quando você trouxe aqui esse interessante, né, a ansiedade social, a fobia social, porque ela realmente hoje com rede social, com essa necessidade que você tem, por exemplo, de se destacar ou aparecer, né, em qualquer profissão hoje é necessário, é claro que isso vai aumentar o nível de ansiedade. Existe risco, existe uma preocupação que a gente... Claro que sim. Mas as pessoas que já têm uma vulnerabilidade maior, elas podem gerar um sofrimento muito intenso, né? E acabar justamente criando uma fantasia tão grande que ela desiste de fazer coisas que ela poderia fazer, justamente porque ela não acredita que ela consegue enfrentar. O enfrentamento ele sempre vai ser gradual. E quando a gente pensa assim no pior que pode acontecer, uma coisa é o que eu penso e como eu penso que vai acontecer, e de fato que se acontece, como eu lido com isso. Então, normalmente, com todo esse ciclo que ele acaba se reproduzindo, é natural que a gente não desenvolva habilidades mesmo de enfrentamento. Então eu vou dizer assim, mas eu não sei falar em público. Claro que não, você não enfrentou, você não desenvolveu habilidade de comunicação suficiente. Então isso é fato, mas por quê? Fazendo evitação você não vai conseguir. Então assim, se eu fizer um enfrentamento, eu posso ficar mais ansioso, eu não vou ter uma performance ótima num primeiro momento, é natural, a gente fica bom fazendo, a habilidade é a repetição. Mas quando você está amparado, você vai começar a buscar saídas. Tem algo que eu gosto bastante assim, de pensar, e eu sempre converso, né, com as pessoas que eu atendo, para que você assim, repare o tipo de preocupação que você tem. A gente pode ter preocupações que são produtivas ou preocupações improdutivas. Então, por exemplo, eu estou com uma dificuldade de falar em público, eu tenho uma apresentação, estou com medo. E aí eu comecei a pensar uma série de coisas. Então, as minhas preocupações. Vai dar errado, as pessoas vão rir de mim, eu vou me esquecer de tudo, e eu não vou conseguir responder, e eu vou sair de lá. Algo que eu não sei. Eu não sei, e aí imagina o que vai acontecer, e pronto, então eu nem vou. Ou eu vou, e se acontecer alguma coisa, eu já sei, eu vou parar e vou dizer assim, desculpa gente, mas tá? Então quer dizer, olha só, você começou a querer buscar uma alternativa para uma coisa que você não sabe se vai existir. Por isso que a gente chama improdutiva. Agora, se disser assim, ok, agora vamos para uma preocupação produtiva. É possível que você esqueça alguma coisa? Sim. E se você esquecer, o que você pode fazer? Vamos pensar em 3 alternativas? Por exemplo, é só um exemplo, tá? O que eu estou fazendo agora? Eu estou tentando lidar com um problema real, que pode de fato acontecer, mas por ele ser real eu posso buscar uma alternativa. Pode não ser a melhor, eu gostaria que isso não acontecesse, mas isso não está no meu controle. Não totalmente. Eu posso controlar evitando, mas a ideia não é essa. Então, quando a gente faz isso, você acaba indo gradualmente desenvolvendo habilidades. E é muito importante que a pessoa também pense de não se comparar com outra, porque a sua capacidade ou o seu nível de habilidade, ele é seu.
e você é que vai se desenvolvendo dentro daquilo, né? Uhum. Então você vai sempre se comparando com o que você era anteriormente, com o que você quer ser e o que você evoluiu, não se comparar com quem tem uma outra performance. A gente pode admirar pessoas, eu posso dizer, puxa, que legal, eu gostaria de fazer aquilo, então é um exemplo, mas não nível de comparação. A comparação, ela te puxa para baixo, se ela for colocada dessa forma de, a pessoa está aqui, eu estou aqui, né? A pessoa está lá na frente, eu aqui. Então, em uma ideia assim de inspiração, ou então eu comparar com quem eu era antes, pode ser funcional. É benéfico, com certeza. Eu acho que a gente sempre tem exemplos, uma forma de aprender é através de exemplos. Mas quando a gente cria assim uma expectativa, por exemplo, eu estou idealizando alguém, pode ser que os meus traços de personalidade, as minhas características, né, todas as habilidades que eu adquiri até nesse momento da vida, não é justo eu me comparar com alguém que teve todo um outro desenvolvimento. Exato. Então, eu também preciso pensar nesse sentido, porque eu preciso criar a minha versão, não uma cópia da versão do outro. Tem algo também que eu gosto de falar, né? Que dá para evidenciar bem essa questão da comparação, que é você não deve comparar o palco da outra pessoa com o teu bastidor. Porque a gente não está vivendo na pele daquela outra pessoa, a gente não sabe quais desafios que ela está passando, se ela realmente está tão bem com aquilo, ou se ela está tão bem, mas é uma preocupação, como você trouxe, que não é inútil, ela é inútil. Isso. Porque, né, eu não posso querer controlar o que não está dentro do meu controle e querer ser também, eu posso me inspirar, né? Mas ser outra pessoa, por exemplo, eu te admiro muito e almejo, assim, eu já quero seguir um caminho parecido com o teu, acho muito interessante todas as tuas formações, mas são jornadas diferentes. Exatamente. E pensar dessa forma te deixa mais funcional também, né? Com certeza. Porque você não está pensando no que é melhor e o que é pior. A gente vai pensar em construir algo que faz sentido para mim. Então, claro que os caminhos são diferentes. Claro. E isso é legal, né? E acho que isso que torna a gente realmente, assim, diferente e que se completa, né, com outras pessoas também. Então, isso que você trouxe é uma das coisas que geram muita ansiedade mesmo nas pessoas, tá? Sim. Essa questão de que daquilo que eu sou, daquilo que eu gostaria de ser, aquilo que eu tenho, que eu gostaria de ter, né? E quando eu olho, me comparo, quando eu olho o modelo que eu gostaria de seguir, ou o modelo que seja até alguma coisa material, a gente acaba realmente vendo um fragmento. Então, quando eu vejo aquele fragmento, eu não estou contando a história inteira, eu estou vendo uma parte. E aí eu faço a comparação com a minha história inteira. Claro. Né? E claro que se aquilo te faz mais mal do que bem, você está no caminho errado. Se detectar aquilo, né, ver alguma coisa, né? Então você precisa pensar, peraí, por que me incomodou? Por que eu, ao invés de eu estar feliz, eu estou chateada? Se era para me inspirar, e por que eu não estou legal? Porque, de alguma forma, eu estou sendo disfuncional na minha interpretação de se eu sou capaz de atingir aquilo. Mas, e que caminho que eu estou pensando? Então, funcionalmente, eu tenho que parar e pensar, peraí, deixa eu olhar a minha realidade. Eu vou construir esse caminho, que eu posso até me superar, e superar até a pessoa que eu estou admirando, né? Mas veja bem como é importante a gente trazer para a nossa realidade. E as redes sociais, elas trazem esse sofrimento. Tudo é muito lindo, tudo é muito perfeito, pegando esses recortes da vida das pessoas e atribuindo como aquilo, como se aquilo fosse a realidade. Fosse a regra. Isso, exatamente. Por exemplo, nós estamos aqui agora fazendo essa gravação. Houve toda uma preparação até chegarmos aqui. Nós combinamos os temas, nós nos preparamos aqui, fizemos um look, tem todo um cenário aqui sendo feito. Então, a pessoa ela não pode pegar essa fração e entender que a nossa vida é só isso. Existem outras nuances que fazem de nós, seres humanos, como outras pessoas, assim como aqueles os quais a gente almeja, aspira. Então eu vejo a influenciadora X e nossa, que vida perfeita, que vida maravilhosa. E isso gera um sofrimento
E se a pessoa tem uma predisposição para um sofrimento maior, ela pode ser acometida por outros sintomas também. E as redes sociais, elas acabam sendo um fator que a gente precisa olhar de uma forma diferente, para que não aconteça esse adoecimento que a gente vê, que está muito associado também ao narcisismo, né? Parece que eu preciso, para eu ser, alguém precisa me ver. Só que para que eu seja vista, eu preciso do olhar do outro também. E isso me coloca numa posição de precisar ficar sendo retroalimentado o tempo inteiro, né? Sim. E, claro, eu acho que tem várias interpretações disso, a gente pode pensar em várias coisas para falar sobre isso. Mas, assim, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui, e uma das coisas que me chama atenção e que eu mesma penso quando eu vejo as redes sociais, né? O quanto é fácil a gente começar a se desprender um pouco da gente mesmo para se projetar naquilo que está lá. Exato. Então, essa questão de que, por exemplo, o que eu quero? Como é que eu quero ser vista? Então, quando eu tenho um conhecimento, né? Quando você eu vou para a rede social e aí as pessoas precisam me ver sempre bem, né? Por quê? Para quê? Se existe um objetivo, que aquilo faz parte, por exemplo, de uma estratégia minha. Uma estratégia de branding? Sim, então aquilo, ok, eu estou no controle da situação, eu continuo no controle. Então, eu estou criando uma personagem, eu estou criando situações que eu quero vender uma imagem, uma ideia, porque eu tenho um certo objetivo com o meu público e tal, certo? Então, eu estou ainda no controle. Agora, o que acontece que acaba gerando ansiedade, frustração e tudo mais, e até outras psicopatologias, é no momento que você começa a se despersonalizar. Porque você é diferente, você tem o teu jeito, ou você tem alguma característica, você não, talvez, mas o meu cabelo não é tão bonito quanto daquela outra lá, então agora eu vou lá fazer meu cabelo mais bonito para ficar igual àquela. Pronto, eu já comecei a querer copiar alguma coisa, porque eu tenho ali uma expectativa de como as pessoas vão me ver, e eu acho que eles querem me ver. Então você já começa a se desprender, né? Perder a tua identidade. E aí a gente fica perdido, e com certeza você começa a perder o controle. Você não está mais, né, na tua pauta. Então, se fazer essa exposição já é algo caro emocionalmente, né? E ainda quando você começa a se perder, né, da tua própria identidade, aí sim você perde total o controle. Aí é óbvio que você fica ansiosa porque eu não sei o que as pessoas querem de mim. E a ansiedade justamente é a doença da dúvida. É dificuldade de lidar com as incertezas. Eu não sei o que o outro pensa, então eu não posso tolerar a dúvida. Então eu fico ansioso e quero me antecipar. Por isso eu começo a criar teorias. Será que o que o outro está pensando? Será que vai acontecer? O que pode acontecer? Se fulano está fazendo desse jeito, esse é o jeito certo, então vou fazer igual. Isso. E aí eu me perco de quem eu sou. E aí eu chego lá, faço igual e não tenho o mesmo sucesso. O que aconteceu? Porque você não é aquela pessoa, não tem o mesmo público e porque talvez você não seja, né, algo para você. Então, olha, né, acho que tem N armadilhas, né? Mas esse ponto que você trouxe aqui eu acho que é bem legal, né, bem interessante. A gente precisa prestar atenção nesses aspectos. E aí vem o autoconhecimento como uma ferramenta para eu entender quem eu sou, que eu quero com o mundo, que legado que eu desejo deixar para as pessoas. Quanto mais a gente se propõe a entender quem somos, entendermos que não somos só coisas boas, somos também coisas ruins, que não dá para ficar só no bom, tem que entender o que é ruim para que o bom fique melhor. Quanto mais a gente vai se trabalhando, se analisando dessa forma, mais, não digo mais fácil, mas menos difícil é da gente se perder, porque o caminho ele pode ficar tortuoso em alguns momentos. De um outro ponto também, aquela que eventualmente não trabalha, não é profissional, mas usufrui das redes sociais, ela não produz um conteúdo, ela também pode entrar nessa questão de... Poxa, mas olha só, o relacionamento dessa pessoa aqui é lindo, maravilhoso, né? O casal tá sempre bem... E eu e meu marido não nos falamos faz uma semana. Isso também gera um sentimento negativo, né? Sem dúvida.
Pode ser um corpo ideal, não necessariamente um bem material ou uma posição profissional, mas pode ser uma posição social, pode ser um relacionamento, né? São necessidades humanas, né? Todos nós temos necessidades, né, de relacionamento, de recursos, né, tanto materiais quanto emocionais. Então, nós compartilhamos das mesmas necessidades humanas. Então, podemos ser diferentes, né? Quando a gente fala de personalidade, é interessante, né, os estudos, né, vários estudos hoje já estão bem avançados no sentido de mostrar, assim, quais são as características que nós compartilhamos como humanos. Então, tem uma teoria que eu gosto muito, que ela é reconhecida mundialmente, que é do Big Five, os 5 grandes fatores da personalidade, né, que divide a personalidade, não para reduzir, mas em 5 grandes fatores e mais 35 características. E aí, de N estudos no mundo todo, em culturas diferentes, tentando eliminar, né, fatores culturais e sim mais características humanas, de necessidades biológicas e sociais e tal, se chegou nesse conjunto aí de características. E aí a gente tem instrumentos de avaliação hoje, né, que te ajudam a você fazer uma avaliação para que você possa entender essas medidas. E aí os autores trazem isso, que humanamente nós somos qualitativamente iguais, porque temos as mesmas características, mas quantitativamente diferentes, porque cada um tem uma dose diferente de cada uma delas. Então, por exemplo, a gente está falando de ansiedade aqui. Ansiedade dentro dos traços de personalidade, a gente vai pensar numa grande área que é o neuroticismo, que é o nível de emocionalidade, que é quanto que a gente tem de vulnerabilidade dessas emoções mais básicas mesmo, né? De controle da raiva, do medo, da tristeza, da questão da vergonha, do embaraço social. Então, são algumas características. Então, veja, uma pessoa, qualquer um de nós, a gente vai estar num determinado, uma quantidade desse espectro de 0 a 100. Então, vamos dizer uma característica aqui relacionada com a vergonha. Vergonha é uma característica humana. Ninguém ensinou a gente a ter vergonha, simplesmente a gente sente aquele desconforto, aquele constrangimento, né? A gente vai crescendo, nosso cérebro vai evoluindo, a gente vai tendo as funções cerebrais necessárias para a gente poder ter essa, né? Ter essa capacidade, né? E está instalada e a gente vai sentir. E aí então tem pessoas que têm 20% e tem pessoas que têm 80%, né? Então, assim, o que compõe esse traço de personalidade? Tanto fatores biológicos quanto aprendidos ao longo da vida, né? Que ele vai se constituindo. Então, ou esse traço que tem uma carga biológica no meio ambiente, ou ele abranda ou ele exacerba, com traumas, com experiências de vida, com estresse precoce, enfim, uma série de coisas aí que é própria, né, de uma doença física, né, um acidente, alguma coisa que altera todo, né, a biologia do cérebro, enfim, né, então pode alterar. Mas é interessante a gente pensar, né, então isso eu sempre coloco para as pessoas também, a gente precisa se conhecer num nível justamente para a gente ter consciência de que o que é o meu parâmetro, porque às vezes, por exemplo, se eu sou uma pessoa que tem 80% vamos dizer assim, da vergonha, e eu tenho uma fobia social, com quem que eu vou me comparar? Aí eu vou para terapia e digo assim, eu quero melhorar porque eu quero fazer palestra tocando violão. Será que eu vou conseguir fazer isso? Eu posso modular para baixo, sim. Eu posso corrigir cognitivamente muitas coisas, né? Eu posso me autorregular, conseguir mudar tanto a percepção quanto reações fisiológicas e enfrentar mais situações que me deixam constrangidas. Então, eu posso melhorar a minha autoestima, a minha autoconfiança. Ok, posso chegar lá. Mas talvez eu nunca vou chegar a ser um palestrante para tocar violão. Mas se eu conseguir ser um palestrante e ter um estilo meu, talvez eu vou falar de uma forma mais séria, de uma forma mais formal, mas eu vou conseguir passar meu recado? Tá excelente. Porque você saiu de um patamar e olha o que você chegou. Então, por isso que é muito injusto a gente se comparar quando eu não sei qual é a medida dos outros. E essas características são humanas. Então, eu gosto muito de dizer isso, né? Que a nossa singularidade
né? Por mais que nós falamos assim, né? A gente diz assim, cada um é, né, único e somos mesmo, mas ao mesmo tempo nós temos características compartilhadas. Por isso que a gente deseja algumas coisas, né? Mas a gente precisa ter essa consciência. Tá, peraí. A gente é diferente quantitativamente. Aí, eu tô falando de uma característica. Agora, imagina 30 e tantas ou mais combinadas. Claro que você vai ser único, né? Não tem como comparar, realmente. E isso que é bonito, né? Também, a entender. Mas isso tudo, né? Claro, a gente não precisa ir lá fazer um teste de tudo para a gente entender todos os nossos parâmetros, mas eu acho que é interessante a gente saber justamente para que a gente possa se convencer e dizer, olha, quando eu olho uma característica minha que talvez eu não goste tanto, deixa eu olhar isso com atenção e com um certo carinho e uma certa autocompaixão. Porque essa característica, ela, né, tá em mim, talvez ela não seja igual a outra, mas não quer dizer que ela não seja boa. Eu posso modular ela de um jeito que seja funcional para mim. Fantástico. Realmente é se olhar e entender que seja dentro da minha percepção. Algo que eu entenda que não é muito bom, faz parte de quem eu sou. Exato. Se eu negar isso, também pode desestruturar a minha personalidade, né? Eu posso me distanciar de quem eu sou realmente. Posso gerar um sofrimento. Né? E é pior ainda, que a famosa crise existencial, que eu ouço também muito. Estou em crise, não sei quem eu sou, não sei o que eu faço. Então, essa aceitação inicial ela é muito importante. Com certeza. Para esse processo fluir, né? E no controle da ansiedade, obviamente que o tratamento, né? Buscar ajuda é uma das... É o que a pessoa precisa fazer, né? Mas quais que são, assim, as ferramentas ou as orientações nesse controle da ansiedade? Considerando que a gente está falando de sintomas físicos, cognitivos e comportamentais, né? A gente precisa pensar que é interessante que a gente tenha medidas, por exemplo, que atendam, né, essas esferas. Então, se a gente está falando que eu tenho quanto mais eu me percebo fisicamente, eu consigo me perceber, então eu faço um processo de interocepção. A interocepção e isso é muito difícil, muitas pessoas têm dificuldade de até reconhecer as suas próprias emoções, de sentir, de se conectar com o seu corpo. Então, hoje tem muitos estudos também mostrando que terapias que ajudam a pessoa a entrar em contato consigo, por isso que o mindfulness foi algo que teve tanta repercussão, porque ele gera um processo de interocepção. Você, né, olhando para dentro de ti, não só para o teu coração, digamos assim, mas sim para a tua biologia. Então, quando você trabalha com técnicas, por exemplo, tanto de relaxamento, né, de meditação, te ajuda a fazer esse processo. Então, você sai do que você está olhando para os outros, olha para dentro de você, então isso, né, te traz um nível de atenção maior, né, para aquilo que está dando certo, para aquilo que funciona, porque a atenção, né, na ansiedade, ela está voltada para N coisas que não tem nada a ver com aquilo que está com você, né? Então, você está olhando para coisas até imaginárias. Então, ele te gera para isso. Então, isso é muito importante. Atividade física, né? Sem dúvida. E aí, a gente não vou entrar nessa esfera porque eu não sou especialista nessa área, né? De toda a questão fisiológica que gera, né? E que é melhora no sono, né? Porque se você dorme bem, você também... não só a questão de restabelecimento físico, mas de memória, então o aprendizado. Então, por exemplo, quando você faz o enfrentamento de uma situação que foi muito difícil, você precisa ter um bom noite de sono para aquela memória consolidar, né? Para aquilo fazer parte do teu repertório novo, tá? Então, assim, precisa dormir bem, alimentação, né? A gente sabe que também isso altera muito a questão de você... que tipo de ansiedade que eu tenho? É isso que a gente tem que olhar também, né? Então, isso também, o tipo, o tema que a gente precisa entender para pensar o que pode ser um gatilho e o que pode melhorar ela também. E aí, tem algumas outras terapias, né? Terapias de neuromodulação, que elas também são tidas como terapias integrativas, ou também neuromodulação dentro da medicina, né? Que você faz aí também treinos, né? Para que você possa perceber. Uma delas é o neurofeedback, né? Que você recebe ali um feedback através de ondas binaurais, por exemplo, das tuas ondas cerebrais, para você fazer uma sincronização no teu cérebro de uma forma mais indireta.
O biofeedback, que é uma outra modulação mais periférica, que é bem interessante, né? Que você tem um monitoramento das tuas reações fisiológicas e você observa numa tela do computador, ele está ligado a um software, que ele responde ao teu batimento cardíaco, né? E outros parâmetros biológicos, que você, quando faz respiração e você relaxa, a tela do computador vai mudando. Se você não consegue relaxar, ela fica escura. Então, quer dizer, às vezes a gente faz respiração e não está funcionando nada. Você acha, eu fiz uma respiração e não paro, porque você não fez certo. Você não conseguiu relaxar, você não conseguiu fazer a ativação que precisa. Então, esse tipo de recurso hoje tem até no celular. Hoje tem software até no celular. A gente, né, seres humanos, nós entramos em uma corrida de automático que às vezes nem respirar a gente tá sabendo respirar direito. Nem respirar direito. A gente nem se conecta com o nosso próprio corpo. Então, às vezes é você fazer um exercício, uma massagem. Sim, todo tipo de, né? E claro, isso é muito surpreendente, a gente pensar na questão, né, daquilo que eu posso fazer para minimizar os efeitos ou eu tentar trazer uma vida mais saudável, porque isso, com certeza, ele vai reduzindo essa ativação que a gente tem. Claro, questão de relacionamentos, mas eu acho que importante, aquilo que a gente falou bem no início, ansiedade é algo normal, digamos assim. Faz parte do ser humano, da nossa adaptação. Precisamos. Mas você percebe que você tem um tema que gera mais ansiedade? Isso, às vezes, a gente fica um pouco preocupado. Quando alguém vem para o consultório, né, para atendimento, e vem, eu tenho ansiedade. Primeira coisa que a gente tem que fazer, mas o que tema? Você tem ansiedade em relação a tudo? Se você tem ansiedade sobre tudo que tu vai fazer, são coisas pequenas, eu fico ansiosa, eu fico nervosa, eu fico tremendo, né? Eu não consigo fazer, eu me esqueço das coisas. A gente pode criar uma hipótese de um tag, de uma ansiedade generalizada? Vamos investigar. Temos que investigar. Não, eu tenho ansiedade só frente a situações de exposição. Só se eu for ser observada em relacionamentos, eu não consigo começar uma conversa, eu não consigo encerrar uma conversa no telefone, eu não consigo dizer um não. Então, quer dizer, você tem uma ansiedade frente a alguns desafios sociais. Então, ela tem uma característica social. Então, possivelmente, a gente vai investigar aqui, vamos nos aprofundar, vamos realmente ver se você tem uma fobia social ou se é só uma falta de habilidade mesmo, né? Uma crença de incapacidade que está te levando a fazer esse julgamento, né, de incapacidade, né, de não conseguir. Se você tem ansiedade relacionada à tua saúde, não, a minha ansiedade, eu só fico preocupada em morrer. Eu fico preocupada em ficar doente. Eu fico preocupada com as pessoas que estão à minha volta, que vão adoecer e vão morrer, né? Então, quer dizer, veja que o tema é outro. Então, a gente não pode generalizar, não é tão simples assim, né? Generalizar a ansiedade como algo, nossa, a gente é ansioso. Não. Transtorno, ele precisa identificar, né? O que está acontecendo, que tema que ele tem, que prejuízo que ele está me gerando. E aí precisa ser diagnosticado. Aí, psicoterapia para tratar essas questões realmente dos pensamentos catastróficos, das crenças disfuncionais sobre si, sobre os outros, sobre o mundo, né, dentro da perspectiva da TCC. Com certeza a gente trabalha muito essas questões também. Desenvolvimento de habilidades sociais, que dentro da terapia a gente trabalha, né, o enfrentamento e desenvolvendo assertividade mesmo, vamos pensar aqui, vamos treinar como é que você vai fazer os enfrentamentos, a gente precisa aumentar o repertório, né? E claro que quando está mexendo demais com funções fisiológicas ou gerando realmente uma grande capacidade, precisa ir ao psiquiatra. E faz medicação, sim, é muito importante. Sim. Mas claro que com prescrição médica. Esse é um ponto que até antes de iniciar aqui a nossa gravação, entrou na nossa pauta, porque é muito importante esse olhar de que nós não devemos fazer o que a amiga está fazendo, e porque às vezes é uma medicação, uma gotinha, né, como é o Rivotril, no caso, acaba sendo algo ali do convívio. Então é muito importante esse olhar de que não é bem assim, né, Simone? Bem isso. Até porque o Rivotril, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente até brinca, tem memezinho, né, sobre isso e tal, brincando.
Mas não é tão inocente assim, né? Tem a questão da dosagem. Então, exato. E aí a pessoa pensa assim, eu vou tomar agora, mas amanhã já passou, porque eu tomo só aquela dose, não é com um tratamento necessariamente contínuo, por exemplo. Então, então resolveu. E é isso que é importante. A medicação, né, ela precisa ser prescrita pelo médico, né, pelo profissional que ele avalia, porque a gente precisa pensar na dose adequada para o teu sintoma, para as suas características biológicas, porque não adianta você tomar uma subdose, uma dose abaixo daquilo que você precisa. Então, falsamente você acha que você está tratando e não está tratando. Então, assim, às vezes tem um efeito placebo, né? Mas você não está tratando. E você continua com o mesmo problema. Porque você, às vezes, também só tomou uma medicação, mas não foi fazer uma psicoterapia, não foi fazer um processo de autoconhecimento, né? Não foi desenvolver estratégia de enfrentamento. Então, quer dizer, você pode estar mais ainda, que a medicação te desacelera e te deixa numa condição um pouco menos ansiosa, porque você está evitando. Você está numa evitação. Agora eu bloqueio, não quero pensar sobre isso. Mas você não está resolvendo o teu medo. Ela pode estar te prejudicando, né, no longo prazo, ela só está te atrasando. Só está te atrasando, tá? Mas é uma preocupação. Eu vou viajar de avião, eu nunca viajo de avião, tá? Então, eu vou fazer uma viagem única e eu tenho medo, então eu vou tomar uma medicação para eu relaxar. Acontece? Sim, pode ser indicado, porque isso não é uma coisa que você precisa fazer tanto enfrentamento, isso não faz parte da tua rotina. Conversa com um profissional, conversa com alguém que possa te ajudar, justamente para que isso não seja tóxico numa alta dose, porque vai ser tóxico. Mas a minha amiga tomou um comprimido e não deu nada, e eu caí. Porque a dose tóxica é diferente para cada pessoa. E você é você. E o teu corpo, a dose que o teu corpo ele consegue tolerar, ele pode ser muito diferente do outro. Muito. Então, não dá pra gente se autodiagnosticar, se automedicar, porque parece uma coisa inocente, então eu relaxei e tal. Então, né, não quero colocar as coisas extremas aqui, porque eu acho que os recursos estão aí, a gente pode estar utilizando. E é importante a utilização da medicação. Quem tem a prescrição sim, precisa fazer, né? Super indico mesmo, né? Porque a gente, você presenciar uma pessoa, por exemplo, que tem uma vivência mesmo de um transtorno de pânico, uma fobia, é muito desesperador. Sim, às vezes ela não consegue sair daquele sozinha. Um toque onde a pessoa ela começa gradual, depois ela não consegue mais fazer nada porque ela entra num ciclo de repetição de compulsão que ela não consegue mais sair daquilo. Quer dizer, ela tem que ser resgatada daquele cenário. Com certeza. Ela não vai conseguir sair sozinha, né? Uhum. Então, às vezes precisa de uma internação, né, de algo muito mais invasivo. Então, a gente vai ver graduações disso. Aqui a gente está falando, né, de como eu posso me perceber no dia a dia, mas é claro que na população em geral, a gente tem muitos casos não diagnosticados. E também tem os dois lados disso, né, Simone? Que eu posso... a gente aqui está falando de... Eu não devo me automedicar e supervalorizar, mas também eu preciso ter a consciência que eu não devo desvalorizar aquilo que eu estou sentindo. Porque, isso aqui não é nada. Ou, às vezes, a gente ouve assim... mas tem gente sofrendo mais do que eu e tá tudo bem. Então, não desvalorizar o seu sofrimento também. Isso. Não supervalorizar, mas também não desvalorizar. Isso. Eu acho que você tocou num ponto bem interessante, sabe? Quando a gente pensa na gravidade daquilo que eu tenho e no direito que eu tenho de sentir isso. Né, no direito, ou eu quero como que eu estou descrevendo, porque também tenho preconceito, infelizmente, por mais que isso já esteja muito diferente do que era 20 anos atrás, né? E, enfim, eu acho que já mudou. Mas, no entanto, existe ainda, né, o preconceito. Então, parece que você não pode falar que você não está legal, porque isso associa com uma questão muito moral de ser fraco. Tá? Isso, é frescura. Frescura, mimimi, né? Então, ainda tem. Né? E aí a gente acaba aí meio que às vezes se querendo se adaptar a uma expectativa social e você negligencia seus sintomas. Posso mascarar. E você pode estar com sintoma que precisa de uma ajuda especializada. Né? Então a gente precisa cuidar sim. E essa questão de quando a gente busca uma ajuda para dizer, eu preciso ressignificar certas percepções, certas verdades,
que eu tenho sobre mim, por exemplo, né, da minha capacidade de enfrentar. Se eu sou uma pessoa que eu tenho crenças de incapacidade, associados com outros temas da minha vida, mas hoje ele está aqui, isso é o meu óculos, né? A minha crença está aqui, eu faço o filtro, interpreto tudo baseado a partir dessa lente, nessa crença é a minha lente. Então, quer dizer, eu vou estar, o mundo pode estar ali, talvez a situação não seja tão crítica, mas a minha lente diz que ela é. E aí eu tenho essa crença, eu preciso me dar conta disso para eu ressignificar ela, porque se eu não fizer essa mudança, as situações no mundo podem mudar, mas eu nunca vou enxergar nada diferente no mundo, porque eu não mudei a minha crença, né, estrutural sobre o que eu sou e eu sou capaz de fazer, né? E quando a gente enfrenta isso e diz, olha, é possível sim que ao longo da minha vida eu aprendi coisas sobre mim que não eram bem verdades, que talvez alguém não foi tão legal comigo, né, e me rotulou de alguma coisa. Eu tinha um déficit de atenção e aí eu não aprendia tão rápido quanto outras pessoas, os meus amigos, e ninguém foi capaz de diagnosticar isso, mas me tratou de uma maneira que eu era inferior, né? Agora eu identifiquei e disse, olha, essa característica que eu tenho, de fato, ela me diferencia. Eu não tenho tanta rapidez de aprender, mas eu posso aprender nas condições adequadas para mim. Então, isso não é um defeito, isso é uma característica. Entende? Então, quando eu ressignifico isso, eu começo a me adaptar e criar condições para que eu faça esse enfrentamento, diferente do outro. Talvez para mim, eu vou ter que estudar mais vezes, ler mais vezes do que a meu colega que consegue ler 2. Não tem problema nenhum, eu vou atingir igual, mas eu respeito essa minha característica. Então, quando eu faço essa questão de enfrentamento e eu busco superar isso através dessa autoanálise, né, a gente reaprende e me ressignifica. Que daí tem a diferença disso que você disse. Gente, eu não posso reclamar porque o outro está pior do que eu. Quando eu me convenço que aquilo que eu tenho não é legal, mas ainda não é tão ruim quanto do outro, eu não estou ressignificando nada. Eu estou simplesmente fazendo uma comparação e dizer assim, deixa eu me conformar com isso. Porque eu vou me conformar porque o outro é pior. Não que eu não possa fazer essa análise, gente. Eu acho que isso é empatia. A gente precisa ter esse discernimento, né, para a gente poder também dar valor para coisas que às vezes eu não dou. Exato. Aí vem a gratidão. Que eu pare e digo, puxa, estou reclamando do quê? Que parte que eu não estou vendo disso? Qual é a parte da história que eu não estou contabilizando, o que é boa aqui e que eu estou só com esse viés negativo? Mas veja como são coisas diferentes. Eu não substituo isso de dizer simplesmente eu vou tentar ficar bem porque o outro é pior. Então, isso não vai fazer com que eu ressignifique a visão que eu tenho sobre mim ou sobre o mundo, né? E comece realmente a fazer enfrentamentos e desenvolver as habilidades necessárias para enfrentar os medos da vida, né? As frustrações da vida, as perdas da vida, né? Que estão associados com os gatilhos que geram ansiedade. Então, a questão que eu sempre coloco, né? Que a gente precisa, para qualquer tipo de psicopatologia, né, ou que está relacionado com a nossa forma de enxergar, né, o mundo e a si próprio, a gente conseguir corrigir os nossos filtros. Porque coisas boas vão acontecer, coisas ruins vão acontecer. A gente não vê o mundo como ele é, mas como nós somos. Exato. Mas uma comparação dessa questão dos filtros, porque nós vamos construindo a maneira como a gente percebe, e essa percepção leva toda esse desencadeamento das emoções, e entre essas emoções a ansiedade. Né? Bem isso. E a ansiedade, por mais que a gente tenha 100 pessoas com ansiedade, cada pessoa tem a sua história por trás daquela ansiedade. Só que a gente tem um conjunto de sintomas parecidos, a gente tem, como eu falei, a gente compartilha de características humanas semelhantes, então a gente vai ter sintoma parecido, mas o tema primordial, como ele foi construído, aquele medo, aquela preocupação, ele é único. Então, a gente precisa tratar, precisa ir para lá para ressignificar essas crenças que são bem pessoais, né? Que eu estou falando mesmo, quando eu falo crença, são verdades que eu tenho sobre mim, sobre quem eu sou, sobre o que eu posso fazer, né? Sobre o que é o mundo, sobre o que são as pessoas. Então, quando você vai buscar, né,
esse histórico, e a gente vai fazer essa investigação, diagnóstico dessa ansiedade, a gente vai ver o tema, está direcionado para onde, e a gente vai buscando o que está por trás, né? Que gatilhos que acionaram, o que você pensou, qual é o modelo mental que sustenta essas tuas reações disfuncionais. A gente vai ver a história da pessoa ali, né? A gente vai ver o né, como se construiu. E é ali que a gente trabalha também. Então, a gente trabalha no nível, né, de um restabelecimento fisiológico, para que ela possa ter controle emocional, mas ele tem que ir além. Se não ressignificar, né, a cognição, as questões relacionadas com a percepção, a gente não está mexendo no filtro, né? Exatamente. Não devemos subestimar a complexidade do tema, porque a gente pode cair numa armadilha de achar que é só umas gotinhas ou que é só um momento de vida, mas não. Tem todo um diagnóstico realmente que precisa ser feito com um profissional capacitado, tem todo um trabalho que precisa ser realizado para que realmente aconteça um desenvolvimento, uma melhora desse quadro. Simone, você trouxe um livro para nós aqui também, para indicar? Sim, trouxe. Esse livro aqui, Livre de Ansiedade, é um livro um pouquinho mais antigo, de 2011, mas ele é muito interessante, porque ele tem uma linguagem muito boa, muito legal, assim, muito fácil de entender. Então, ele traz realmente esse conceito de ansiedade, para a gente poder compreender o que é, os sinais, sintomas. E ele traz nesse livro, assim, os transtornos específicos, e justamente mostrando todas essas dimensões que eu falei aqui. A questão de como é que eu percebo ela no meu corpo, como é que eu percebo ela na minha cabeça, né, na forma de eu pensar, que comportamentos de segurança que possivelmente eu tenho, não percebo, que gera a manutenção da ansiedade ao invés de fazer o enfrentamento. E aí a gente, né, nesse livro aqui, ele tem cada capítulo, ele traz um pouco sobre cada transtorno. Primeiro ele traz gerais, né, traz exemplos, casos de pessoas, né, que a gente vai se espelhando. Então eu sempre indico ele assim para quem quer conhecer um pouco mais sobre a ansiedade, sobre si próprio. Leia o livro, conheça, e se entender, ficar com dúvida e pensa, me identifiquei, né? Acho que realmente, né, tem algo que está além daquilo que eu estou dando conta, procura ajuda, né? Procure ajuda, que ansiedade, transtornos de ansiedade, claro, em proporções diferentes, mas são coisas tratáveis, né? A gente pode ficar muito bem. Hoje em dia as pessoas nós não precisamos mais ficar sofrendo tanto de problemas emocionais, psicológicos, tem tratamento. Né? Então, acho que... E claro, hoje, N coisas. Coisas que a gente pode fazer sozinha e que é fundamental. E, de fato, fiz terapia, mas então eu não preciso fazer atividade física, eu não preciso fazer mais nada. Não é assim. Vai somando. Vai somando. Fantástico. Livre de Ansiedade, o livro. E as pessoas também podem te encontrar nas redes sociais, né, Simone? Sim. Como que as pessoas podem te encontrar? Então, normalmente, né, eu tenho o meu Instagram, BrainB, né, de Brain Business, BrainB, _DH, de desenvolvimento humano. Eu trabalho também com, principalmente, saúde mental e desenvolvimento de habilidades cognitivo-comportamentais no ambiente de trabalho. Então, esse é um dos braços que eu trabalho, que eu atendo. Eu atendo profissionais também, principalmente, né, com transtornos de ansiedade, estresse, né, transtornos de humor, e que também estão dentro da sua rotina profissional. Então, é uma área que eu me debruço muito, que eu gosto muito. Por quê? Porque no ambiente de trabalho, o trabalho é muito marcante, é muito central na vida das pessoas, né? Sim. E a gente tem uma série de situações difíceis ali no dia a dia de trabalho, e a gente precisa, muitas vezes, desenvolver, né, todo um enfrentamento, às vezes naquelas situações ali que a gente está no dia a dia. Então, também trabalho com atendimento para profissionais, né, que estão vivendo situações mais difíceis, né? Então, a gente trabalha com psicoterapia, líderes, gestores, né? E também com treinamentos em company, para equipes, mas justamente trabalhando essa questão da ressignificação de modelo mental, né, autoconhecimento, mas baseado na terapia cognitivo-comportamental, na psicologia. Nesse caso lá a gente não faz terapia, né, a gente trabalha com o processo de desenvolvimento de habilidades mesmo, cognitivas e comportamentais, emocionais, tanto aí para equipes quanto para líderes.
Perfeito. E você também tem algumas formações, tem uma formação em coaching... Cognitivo-comportamental. Então, é uma formação um pouco diferente, porque o que é o coaching cognitivo-comportamental? Ele tem a base da terapia cognitivo-comportamental, mas para trabalhar com clientes considerados não clínicos. Então, o que é o clínico? Hoje a gente falou aqui de diagnóstico, de transtorno, né? Então, são pessoas que precisam de um atendimento psicológico, né? Indicado por uma terapia, uma psicoterapia. Uma pessoa que está numa fase leve, digamos assim, eu tenho uma dificuldade de relacionamento no meu trabalho, ou eu tenho um desafio muito grande, eu fui promovida, tenho dificuldade, né, eu estou com medo, né, de, por exemplo, não atender as expectativas, eu preciso acelerar o meu desenvolvimento, eu tenho realmente, agora eu preciso conduzir reuniões, eu tenho dificuldade de falar em público, então eu preciso trabalhar focalmente nisso. Então, o coaching cognitivo-comportamental, a gente tem as ferramentas da TCC para ajudar a fazer essa ressignificação também num curto espaço de tempo. Porque como a gente não trabalha com a psicopatologia, né, a gente não vai no nível lá de buscar a construção daquele problema no passado. A gente trabalha muito focado em solução. E desenvolvimento mesmo comportamental, né? Então, essa formação, ela principalmente dá essas ferramentas, às vezes, por exemplo, para profissionais que trabalham dentro de empresas, que precisam atender esse público, ou profissionais que, né? Então, a gente foca bastante na questão do trabalho. Adorei a nossa conversa aqui, foi de grande ajuda, acredito, para entender, desmistificar um pouco sobre essa questão que pode parecer muito simplória no dia a dia, mas que carrega uma complexidade que precisa ser olhada de uma forma diferente, né, Simone? Bem isso. Bem isso. Acho que é um tema, como falamos no início, que apesar de a gente ouvir tanto, né, se abre lá as redes sociais, é um tema que está ali, é uma pauta que está o tempo todo sendo falada, mas o quanto que a gente para realmente para tentar compreender, né, como você está trazendo aqui, né, a tua preocupação de trazer, né, de a gente ter esse diálogo para dizer assim, peraí, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas falar um pouquinho além, vamos tentar entender o que acontece, né, e realmente assim se reconhecer para a gente poder ter uma referência diferente, uma referência mais segura para poder olhar os meus sintomas e não só o que a minha amiga acha que eu sou, né, o que a minha família diz que eu sou, meu marido diz que eu sou, né? Você então, é muito ansiosa. Exatamente. Então, a ansiedade como uma característica ou como um defeito, e não, a ansiedade, ela é uma reação, ela é uma emoção em resposta a alguma coisa. Então, a gente precisa entender, né, isso tudo para a gente poder realmente buscar o atendimento certo e não ficar só, às vezes, se autorrotulando ou sendo aí, né, mal avaliada até por um outro comportamento, às vezes por uma característica que eu tenho e que não é nem ansiedade, né? E, então, é importante a gente né, ter um pouquinho esse conhecimento, esse diálogo. E agradeço profundamente aí, Silvana, a oportunidade de trazer um pouco isso, né, de a gente falar mais sobre isso, né, para as pessoas poderem ter essa informação. E eu fico à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, sigam. E também quiser mandar alguma mensagem, né, que a gente possa sanar a dúvida, eu estou à disposição também. Perfeito. Ter profissionais como você, com toda essa bagagem, dispostas também a aprofundar num tema como esse, que é de tanta relevância, realmente faz a diferença. Então, mais uma vez, muito obrigada, Simone, pela tua contribuição aqui hoje. Coloquem em prática, né? As mulheres aí coloquem em prática pelo menos um pouquinho desse olhar para si, né, Simone? E tem alguma dica final, algo que você queira deixar aqui como mensagem para as nossas ouvintes? Eu acho que a gente sempre procura, né, quando a gente vai escutar, a gente quer solução, né? A gente sempre quer buscar uma solução. Aí eu queria saber um beabá, né? Eu queria saber o passo a passo do que eu posso fazer, né? Uma receitinha de bolo. Uma receitinha de bolo. Então, a gente sempre vai escutar alguma coisa baseado numa coisa que eu quero buscar. Óbvio, eu quero buscar uma solução para um problema que eu tenho. Mas eu diria assim, que dentro disso, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa parar a pensar é justamente assim, olhar,
E se perceber, tentar entrar em contato com isso que você está sentindo. Se eu digo assim, eu tenho ansiedade, eu me sinto ansiosa, eu estou sofrendo com isso, eu tenho preocupações excessivas, eu percebo que eu me preocupo com coisas que talvez não seriam tão relevantes, tá? E isso me gera um nível de sofrimento. Então, isso já é um alerta. Para você prestar atenção nisso, você pode tentar racionalizar, pensar sozinho no que de pior pode acontecer, vamos dizer assim, você pode usar essa pergunta para até que você possa dizer, nossa, eu estou exagerando ou não, né? Uhum. Existe isso? Mas eu não tenho essa percepção, eu estou sofrendo mesmo, isso está saindo do meu controle. Então, se isso está acontecendo, procure ajuda, procure alguém. Às vezes você pode ir procurar um profissional e mas eu não quero fazer uma psicoterapia, eu não quero fazer um processo. Pode ser que você não precise, mas às vezes você procura um profissional para uma primeira conversa. Uma conversa com um profissional que vai te acolher, que vai entender, né, que pode diferenciar, te ajudar a organizar aquilo que você não está sabendo nomear. Então, você vai lá, a pessoa te ajuda. E pode ser que você termine esse momento, esse primeiro momento, e diz, eu não quero tratar. Né? Ou tá bom, eu já consegui me organizar e eu acho que eu preciso entender um pouco mais. Não tem problema nenhum, ninguém obriga você a fazer uma psicoterapia quando você faz um primeiro atendimento. Se você não tá legal, você tá muito prejudicado fisiologicamente, procura um médico. Mas ele vai me encher de remédio. Talvez precise, né? Talvez você precise, e se você disser exatamente o que você está sentindo e saber descrever isso, um bom profissional não vai te encher de remédio sem necessidade. Tá? Então, eu acho que a gente precisa dar esse crédito para as pessoas e para si próprio. Então, assim, não adianta querer sair fazendo 1000 coisas para consertar. Essa leitura desse livro é sensacional, tá? Livre de ansiedade. A psicoeducação é o caminho seguro, tá? Então, tem muita coisa que você pode ler, conteúdo de qualidade que você pode ler para você entender mais. E você tem vários caminhos, tá? Mas a minha mensagem final aqui é assim, não procure uma receita de bolo, né? Procure entender o que acontece, né? Procure olhar, né, com generosidade para isso, né, que você está sentindo. E se for algo que realmente está disfuncional, busca um tratamento, você não precisa sofrer com isso desnecessariamente. Arrasou, muito bem. Obrigada então, Simone, mais uma vez. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais.